Bom dia, César. Bom dia a você que está acompanhando a nossa programação. César, o Dezembro Laranja é uma campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele. Existem muitos assuntos importantes que podem e devem ser informados à população. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Erivan Alves, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja bem-vindo, doutor, ao programa. Por favor, comece explicando para a gente mais detalhes acerca da importância dessa campanha. Bom dia, Amanda. É uma satisfação estar aqui falando sobre esse tema, um tema tão importante que é câncer de pele, né? Essa campanha, Dezembro Laranja, ela todo ano acontece desde 99. Desde 1999 é uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela visa justamente conscientizar a população sobre os cuidados, né, e prevenção do câncer de pele. Tá? Dezembro, porque dezembro começa o verão, a gente está se aproximando do verão e esses tumores de pele, esses cânceres de pele, ele tem uma relação com a radiação solar. Então, por isso que o cuidado, né? Essa campanha ela tem essa ênfase justamente para prevenir, fazer o diagnóstico precoce e tomar os cuidados devidos. Doutor, existem sinais, formas de analisar o corpo e ver se existe alguma coisa que está denunciando a aparição dessa doença? Excelente pergunta. O melhor tratamento para câncer de pele é um diagnóstico precoce. Como você vai fazer isso? Então, o câncer de pele ele dá sinais, né? Então, quando você tiver uma mancha que ela não está cicatrizando, ou uma ferida que não está cicatrizando há mais de 4 semanas, né? Uma mancha, aquela mancha mais enegrecida, ou um sinal que ele aumentou de tamanho, né? Então, isso são sinais que podem caracterizar um câncer de pele, tá? Então, por exemplo, um sinal geralmente ele tem uma única cor, né? E de repente ele começa a apresentar mais de 2 cores, bordas assimétricas e crescimento rápido. Então isso chama atenção, isso pode ser um tipo de câncer de pele, né? Quando a gente fala em câncer de pele, a gente sempre gosta de classificar esses cânceres em 2 tipos, né? Tipo melanoma e não melanoma. Os cânceres de pele não melanoma são os cânceres mais comuns. Quando diagnosticado precocemente, você tem uma taxa de cura de mais de 90%. Já essa outra forma de câncer melanoma são as formas menos frequentes e, infelizmente, mais agressivas. Por isso, o cuidado e a prevenção do câncer de pele, né? Quando a gente vai falar sobre cuidados, prevenção, é interessante sempre evitar o sol, né? E não só o sol, hoje a gente observa muito o uso de câmaras de bronzeamento, né? O pessoal quer ficar mais moreno e acaba ficando exposto a uma radiação extremamente intensa, né? Que aquela radiação das câmaras de bronzeamento é a mesma coisa de você estar exposto ao sol no pico ali. Tão prejudicial quanto? Tão prejudicial ou mais prejudicial do que o próprio sol, né? Muito obrigada, doutor Erivan, pelas informações. É isso aí, César. É importante ressaltar o quê? O autoexame é capaz de realizar essa primeira etapa para identificar sinais, manchas, pintas que podem surgir na pele. Mas ainda assim ele não anula a necessidade da orientação adequada de um profissional, de um dermatologista. É bem comum que nessa época do ano, vai se aproximando agora finalzinho do ano, o calor aumenta e as visitações também. Aqui em Juazeiro do Norte, por exemplo, nesse período de Natal, chegam muitos romeiros, turistas, visitantes. Então, a gente salienta aquelas informações. Tomem cuidado, coloca o chapéu, coloca o óculos, usa o protetor solar, coloca uma vestimenta que vai proteger a sua pele. São essas as informações, volto contigo no estúdio.